paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgen. Me chamo irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos comentar a lição dos jovens, essa lição tão boa, tão maravilhosa, que nos traz grandes ensinamentos. Lembrando os irmãos também que esse canal ele comenta a lição de adulto. E antes da gente começar a comentar essa lição dos jovens, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição, é muito importante o seu likezinho de joinha, que o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição dos jovens tem como tema central, o tema principal é separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. A lição de número 9, e a lição que nós vamos comentar, ela tem o tema principal, o tema da lição número 9 é a santidade é a marca do crente. O texto principal, que é a primeira base da lição, que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo número 2, o versículo 9. 1 Pedro 2, 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O resumo da lição nos diz assim: a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também, certo? A segunda base da lição nós vamos encontrar no texto bíblico. É a segunda base da lição, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 19, o versículo 5 e o versículo número 6. Logo após, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. E também lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e o versículo número 10. Eu peço que você leia com seus alunos, porque é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução nos diz assim: a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio do sacrifício de animais. Quer dizer, há uma diferença que no Antigo Testamento as pessoas eram consideradas santas através de sacrifício de animais. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Há essa grande diferença entre o Antigo Testamento, o processo da santificação, quanto ao Novo Testamento, certo? O primeiro tópico da lição nos diz assim: a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Então a gente vai ver a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. O primeiro ponto nos diz assim: propriedade de Deus. Está subordinada ao estudo de Êxodo, capítulo 19, o versículo 5 e o versículo número 6. Ele diz assim a lição, lá no livro de Levítico, ele apresenta dois temas importantes que se sobressaem, que é a expiação, que é procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado, à restauração da comunhão com Deus. Quer dizer, a expiação, ela fala sobre esse procedimento feito através do sacrifício, certo? Feito por animais, certo? Isso no Antigo Testamento. E a restauração da comunhão com Deus. Quer dizer, é a santidade, e o segundo processo é a santidade. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele fala que esse livro foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio de sangue expiador e para mostrar o perdão divino na vida santa
que deve ter o povo escolhido de Deus. Quer dizer, esses dois processos, que é a expiação e a santificação, num contexto do Antigo Testamento, certo? E o livro de Levítico, o livro, ele mostra esse processo, que mostra que as pessoas precisavam se santificar, precisavam para que possam restabelecer a comunhão com Deus. Diz assim a lição: o Senhor estabeleceu uma aliança com os hebreus. Essa aliança exigia santidade e compromisso, a fim de que os outros povos pudessem ter o conhecimento de Deus. Quer dizer, através dessa aliança, ele exigiu que o povo hebreu fizesse essa aliança. Exigia santidade e compromisso. Para quê? Para mostrar para o povo a comunhão que eles tinham com Deus, que o povo visse esses bons exemplos através de exemplos do povo de Deus, israelita, certo? Eles deviam ter a marca de Deus, que é a santificação. Então, a santificação, ela é uma marca de Deus. O crente que quer ter a comunhão com Deus e quer viver eternamente com Deus, ele tem que ter essa marca, a marca que é a santificação, quer dizer, separado, consagrado para Deus. O segundo ponto ainda do primeiro tópico diz assim: o tabernáculo como lugar de adoração e santidade. Quer dizer, o tabernáculo como lugar de adoração e santidade. Quer dizer, lá no tabernáculo, os serviços realizados nele revelam a santidade de Deus e do seu povo. Quando a gente estuda a questão do tabernáculo, como se realizava lá, os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, certo? E só o sacerdote e o sumo sacerdote continuavam com a oferta e a adoração. Quer dizer, eles recebiam a oferta, fazia todo aquele processo, certo? Para que as pessoas alcançassem santificação. Mas esse processo, ele só cobria o pecado, certo? Apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, mas um de Cristo totalmente diferente, certo? A Bíblia diz que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então, lá no átrio, que acontecia, ficava o altar de bronze, para a oferta de sacrifício, a pia de cobre, para a purificação das mãos e pés do sacerdote com a água. Então, cada processo desse fazia com que as pessoas se aproximassem, tivessem os seus pecados cobertos ou perdoados diante de Deus. Quer dizer, no tabernáculo como lugar de adoração e santidade a Deus. Esse foi o segundo ponto do primeiro tópico. O terceiro ponto do primeiro tópico tem como tema a santidade como purificação do pecado da injustiça. Vou repetir para vocês gravar. A santidade como purificação do pecado da injustiça. Então, a santidade ela vai nos purificar de toda a injustiça. Diz assim na lição: o convite de Deus para se aproximar dele vai além de uma relação mais íntima. O seu povo deveria se comprometer com a prática da justiça, pois, como afirma Isaías, Deus é santo, será santificado em justiça. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 16, a parte B, fala sobre isso. Quer dizer, que Deus é santo, ele será santificado em justiça. Então, se Deus é santo, quem aproxima-se de Deus tem que ser santo, tem que ser purificado, para que possa se aproximar de Deus. Então, Deus exige que o seu povo seja santo, certo? A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, enquanto os profetas preservam pela pureza da justiça social e a equidade das relações humanas. Já os livros poéticos e sapiciais apontam para a pureza da moralidade individual. Quer dizer, os livros, o livro poético aponta para a pureza
da moralidade individual. Já aponta para cada indivíduo, individualmente, que cada um seja purificado, santificado, que apresente a sua oferta, que chegue como cheiro suave às narinas de Deus. Deus também age com justiça contra Israel, por isso ele é justo e imparcial. Lá em Isaías capítulo 11, o versículo 3 ao versículo 6, fala sobre isso. O salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Lá em Salmos 24, o versículo 3 e o versículo 4 fala muito bem sobre isso. Então, a santidade como purificação do pecado da injustiça. Em outras palavras, quem anda em santidade, ele não pratica injustiça, ele anda na presença do Senhor. Bom, concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que falou sobre a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema: a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento, certo? Primeiro ponto tem como tema a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo, certo? Vimos que no Antigo Testamento a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés. Muito bem falou sobre isso. Lá no tabernáculo e a prática da justiça. Já no Novo Testamento, a função da lei no plano da salvação vai ficando mais clara, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, afirmando que a lei era insuficiente para salvar. E realmente foi mesmo, a lei era insuficiente para salvar. Quer dizer, a lei serviu de aio para se chegar a Cristo. Serviu de guia, apontava para Cristo, certo? Para se chegar a Cristo. Uma das demonstrações que Jesus estava cumprindo na lei é inutilizando qualquer forma de sacrifício para a justificação. Para quem crê em Cristo, por meio do seu sacrifício, tem o privilégio de entrar na presença de Deus e ser considerado justo. O único sacrifício que Deus existe é o sacrifício espiritual, certo? Não é o sacrifício de animais, de bodes, de cabra, nada disso. Não, não. É o sacrifício espiritual, é a santidade, é a purificação, certo? É o sacrifício que Deus exige, certo? Então, por meio do sacrifício de Cristo, o crente ele é justificado e santificado. Então, só há justificação, só há santificação através do poder poderoso do sangue de Cristo. Aí sim, o crente ele é justificado e ele é santificado. O segundo ponto do segundo tópico tem como tema a santidade da Igreja de Cristo. Diz assim a lição: Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém ele não retirou a Igreja do mundo, mas deixou-a para representar-lhe, anunciando o seu evangelho. A igreja não pode se deixar vencer pelo mal, de maneira nenhuma. A igreja não pode deixar se vencer pelo mal. O cristão, guiado pelo Espírito Santo, torna-se embaixador de Cristo, conforme Paulo afirma à igreja de Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo número 20. Nós somos embaixadores de Cristo, pregamos esse evangelho, que é o evangelho de Cristo, que é o evangelho de salvação, de vida eterna, que purifica o homem e leva para o céu. A principal marca que deve identificar a igreja neste tempo pós-moderno continua sendo a santidade. Ainda sempre vai ser e sempre será a santidade. É a maior marca que identifica o verdadeiro cristão, aquele que segue a Cristo, certo? Diz assim um pouquinho abaixo da lição: a igreja tem
conquistado espaço em nossa sociedade, mas será que tem feito a diferença? Tem sido santa, quer dizer, separada em sua forma de agir? Ele faz aqui uma pergunta muito importante. Quando se refere à igreja, tem sido santa, quer dizer, separada. Santa é separada, consagrada exclusivamente para Deus. Não pode haver um segundo ou um terceiro. Exclusivamente para Deus. Aleluia. É uma pergunta que ele faz. Será que está acontecendo isso? Certo? A gente viu aqui a santidade da igreja de Cristo. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim, tem como tema, a santidade exigida tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olha só, encontramos lá no Pentateuco, a seguinte recomendação divina ao povo de Israel. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, ele fala sobre esse texto aqui. Santos sereis. Por quê? Porque eu, o Senhor, está em caixa alta aqui, vosso Deus, sou santo. Então, há uma exigência de santidade, tanto ao povo israelita, como ao povo de Deus, ao povo gentio. Tem que andar em santidade. Ele diz assim na lição, nesse texto é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, como a mesma referência. Vamos encontrar isso em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 15 e o versículo 16, que diz assim, o 15. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábula, enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Certo? Diz assim a lição, o profeta Isaías revela Deus como o Santo de Israel. Lá em Isaías, capítulo 17, o versículo 7, fala sobre isso. Também Isaías 41 e 14. 41 e 14 fala muito bem sobre isso. Da forma semelhante, o apóstolo Paulo se refere aos crentes de Roma como um povo santo. Romanos, capítulo 1, o versículo de número 7, fala muito bem sobre isso. Certo? Romanos 1, 7 fala sobre essa santificação como povo santo. A igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo, bem como pode evidenciar o cumprimento de que estava previsto no Antigo Testamento, a saber, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo, como sumo sacerdote perfeito. Então já estava previsto que Cristo morreria com um único sacrifício, ele nos aperfeiçoou para a vida eterna, ele nos capacitou para sermos santos, mas essa santificação, esse processo só pode ser através de Cristo Jesus. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Amém? Com isso concluímos o nosso segundo tópico da lição, que tinha como tema a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. O terceiro tópico da lição nos diz assim, tem como tema o culto racional no Novo Testamento. Primeiro ponto nos fala consagrando o corpo como sacrifício vivo. Vou repetir para vocês gravar. Consagrando o corpo como sacrifício vivo. Certo? No Antigo Testamento, essas práticas, a prática de consagração, certo? Principalmente lá no tabernáculo, com os sacrifícios humanos, era normal, acontecia normalmente isso.
Estes rituais serviam para apontar para Cristo, encobrir o pecado, mas não eram eficazes para removê-lo. Quer dizer, acontecia, mas não era eficaz para removê-lo ou eliminá-lo completamente. Lá em Hebreus 10, o versículo 3, o versículo 4, vai falar muito bem sobre isso. O novo convertido passa a ter acesso ao sacrifício único e perfeito realizado por Cristo, porém isso não elimina a consagração a Deus. Quer dizer, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando o novo convertido vem para Cristo, ele recebe o selo da promessa, que é o Espírito Santo na sua vida, e o selo ali garante que ele é de Deus, mas não elimina essa consagração a Deus, porque a consagração é um ato contínuo, dia após dia, manhã após manhã. Diz assim a lição: exige-se uma consagração autêntica e não mecânica, repetitiva. Paulo revela como entrar em comunhão com Deus, uma vez que os antigos rituais não eram mais necessários. O culto agora deveria ser realizado, deveria ser realmente espiritual, onde o adorador entrega a sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus. O corpo do crente passa a ser lugar de encontro e da comunhão, lugar exclusivo de adoração, lugar do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, é preciso essa consagração, é preciso essa santificação para que o nosso Deus possa fazer morada na gente continuamente, dias após dias. E automaticamente nós entramos no processo de santificação, que também é um processo que vai nos acompanhar em toda a nossa vida aqui na Terra. Não pode haver um período de tempo que o crente não se santifique. Não, é todos os dias, toda manhã, é um processo contínuo. Só acaba quando a gente morre e encontra com Cristo, a gente tem um corpo glorificado, um corpo transformado. Só vai acabar no céu. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema: consagrando a Deus o espírito e corpo e a alma. Vou repetir: consagrando a Deus o espírito, o corpo e a alma. O apóstolo Paulo orienta o crente a oferecer o corpo como sacrifício vivo e santo para Deus. Em Romanos 12, versículo 1, fala sobre isso. No Antigo Testamento, a santidade era uma das preocupações dos sacerdotes. Quer dizer, as pessoas levavam as suas ofertas, os sacerdotes faziam aquele processo de santificação, certo? Na nova aliança, quer dizer, a preocupação do sacerdote tinha de cuidar, para fazer todo o processo corretamente, para que a pessoa alcançasse a santificação. Mas na nova aliança é diferente. Ele diz aqui, na nova aliança o crente não precisa mais de intermediário, pois cada crente é um sacerdote santo para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, certo? O salvo passa a adorar a Deus por meio do seu próprio corpo. Olha só o cuidado que a gente tem que ter com o corpo. Muita gente não liga mais para o corpo. Nosso corpo tem que adorar a Deus. Tem que estar pronto para adorar a Deus. Tem gente que diz, não, Deus não é açougueiro, não quer o corpo, não. Ele só quer a alma e o espírito. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. Santificado, consagrado para Ele, certo? O cristão deve oferecer o seu espírito, corpo e a alma de forma exclusiva, quer dizer, separada para Deus. Então, o cristão deve sim oferecer. É como oferta suave a Deus. Por isso que o tema aqui, consagrado a Deus, o espírito, o corpo e a alma. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema consagrado o corpo de forma agradável a Deus. Vou repetir, consagrado o corpo de forma agradável a Deus. Quer dizer, tem que haver essa consagração e tem que ser agradável a Deus.
Deus se interessa pelo interior das pessoas, onde está o verdadeiro eu, mas é inegável que o interior se reflete no exterior. Desse modo, como devemos cuidar do templo do Espírito Santo? Ele pergunta aqui, como é que a gente pode cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo? Por isso que é importante você entender sobre a mordomia do corpo, certo? Para que possamos consagrá-lo a Deus de forma agradável. Quer dizer, o estudo da mordomia do corpo é preciso a gente entender para que a gente possa ofertar a Deus um corpo agradável a Deus, que ele possa recebê-lo, né, de forma que chegue como cheiro suave às narizes de Deus. Dentre os vários cuidados, devemos citar como a alimentação saudável. Alimentação saudável. Um dos exemplos primordial também é a gente alimentar o nosso corpo com alimentações saudáveis que não venha nos causar dano ao nosso corpo. E outro exemplo também, não só a alimentação, mas a alimentação, a parte saudável do alimento, mas também o alimento espiritual, certo? O alimento secular e o alimento espiritual também, que nos faz prestar uma oferta a Deus saudável, que Deus recebe. No entanto, devemos oferecer o melhor ao nosso corpo para que estejamos prontos para servir ao serviço do Mestre. Isso é agradável a Deus. Então, a gente viu aqui consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Então, é esse cuidado que nós devemos ter. Bom, concluímos aqui o nosso terceiro tópico, que tinha como tema o culto racional no Novo Testamento. O culto racional é esse que a gente presta a Deus, consagrando o corpo como sacrifício vivo, consagrando a Deus o espírito, corpo e alma, consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Então, todas essas consagrações têm que ser para Deus, certo? Corpo, sacrifício vivo. Corpo, alma e espírito. Corpo de forma agradável a Deus. São atitudes que o crente faz para que Deus receba a nossa adoração. Na conclusão, irmãos, separei aqui alguns pontos. Diz assim, ela é a santificação. Vimos nessa lição que a santidade é uma marca do crente. Isso a gente viu muito bem sobre isso. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediário, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus. A gente viu cada ponto nessa lição, certo? Com isso concluímos a lição. Eu te agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Desde já eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta a lição, certo? É de suma importância a sua inscrição, o seu comentário. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.